Olá, muito bom dia, é um prazer estar aqui com você. Cada um de vocês aí que faz parte desse grupo seleto de seguidores assíduos e todos os dias reservam tempo para juntos desfrutarmos da palavra de Deus através dos nossos devocionais, que é uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Ontem finalizamos os devocionais no livro de Salmos, foram 150 devocionais. Agora, se assim Deus nos permitir, iniciaremos uma série de 31 devocionais, ou mais, quem sabe, no livro de Provérbios. Então, convido a você para juntos comigo desfrutarmos dessas pérolas diárias encontradas nesse livro fantástico do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1, a sabedoria que vem do alto. Vamos extrair lições eternas de Provérbios 1 para esse mundo sem discernimento. Então, o livro de Provérbios, que tem como autoria Salomão e que tem como propósito ensinar sabedoria, justiça e prudência. Vamos falar sobre a sabedoria que vem do alto. Então, nesse devocional aqui ministrado por mim, pastor José Carlos Carvalho, vamos fazer um estudo e ser conduzido por esse estudo inspirador do capítulo 1 de Provérbios, revelando as verdades transformadoras da sabedoria divina. Vivemos em uma era de confusão e também de superficialidade, mas a palavra de Deus continua sendo o mapa da sabedoria verdadeira. Então nós temos tanta informação num tempo recorde aí na internet, nas mídias, mas nós precisamos usar a nossa sabedoria para filtrar não apenas aquilo que é verdade, mas aquilo que tem fundamento, que tem consistência, que tem substância, que tem essência para fortalecer os nossos laços de relacionamento com o próximo, com Deus, e para termos uma vida mais equilibrada nesse mundo desequilibrado, nesse mundo conturbado. Provérbios, o livro de Provérbios, nos ajuda nesse propósito, nessa jornada. O tema central do capítulo 1 de Provérbios é a sabedoria que vem do alto, é o chamado de Deus para ouvirmos sua voz e rejeitarmos os caminhos dos tolos. A base aí, nesse livro de Provérbios é o próprio capítulo inteiro. A mensagem é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa sabedoria é o segredo para um viver vitorioso, equilibrado e abençoado. Nesse devocional você vai aprender o que significa realmente temer ao Senhor. Como desenvolver discernimento espiritual em meio a esse caos moral no mundo que vivemos. Vamos aprender porque a sabedoria bíblica é mais valiosa do que qualquer conquista humana. Vamos entender o perigo de rejeitar a instrução divina e vamos aprender a aplicar os conselhos de Provérbios 1 na nossa vida diária. Então aqui é uma palavra viva e inspiradora para a sua alma. Receba sabedoria, entendimento e direção diretamente da palavra de Deus. Assista até o final esse devocional e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Então vamos lá apreciar a leitura de Provérbios capítulo 1. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 1. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direto e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e palavras, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina.
Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os mal tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiro, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguiremos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me clamarão, me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comeram do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Que orientações maravilhosas nesses 36 versículos do capítulo 1 de Provérbios. O capítulo 1 do livro de Provérbios serve como introdução e fundamento para toda a obra, estabelecendo o propósito, o princípio e os temas centrais da sabedoria bíblica. A autoria e o propósito, o livro é atribuído principalmente a Salomão, filho de Davi, rei de Israel, que foi conhecido por sua grande sabedoria. Embora o livro seja uma coletânea que inclui outros autores, a atribuição a Salomão confere autoridade e sacralidade ao texto. O público-alvo a quem é dirigido o livro de Provérbios, ou Provérbios 1, está escrito primariamente para os jovens e inexperientes. O livro tem como objetivo ensinar a sabedoria, a disciplina, a justiça e a retidão a todos que buscam uma vida plena e com menos erros. O gênero literário de Provérbios integra a literatura sapiencial de sabedoria, utilizando provérbios que são ditados concisos para transmitir conhecimento e experiências de vida de forma prática e memorável.
Algumas peculiaridades de Provérbio 1. Temos aqui a personificação da sabedoria. Uma das características mais notáveis é a personificação da sabedoria, e em contraste com a insensatez, com a tolice, como uma mulher que clama publicamente, convidando as pessoas a ouvirem e a seguirem os seus conselhos. Ou seja, Salomão está fazendo com que a sabedoria tome forma de personalidade humana. A natureza introdutória. O capítulo funciona como um prefácio delineando o objetivo do livro de Provérbios. E você vai encontrar isso bem explicitamente e explicadamente nos versículos 2 a 6 desse capítulo 1. Então ele faz isso antes de mergulhar em conselhos específicos. Temos aqui o temor do Senhor como fundamento. A declaração de que o temor do Senhor é o princípio do saber, está lá no versículo 7. Esse é o versículo chave e o alicerce de toda a sabedoria apresentada no livro. Temor aqui significa um profundo respeito e reverência a Deus, não medo, não pavor. Temos um contraste de caminhos. O capítulo introduz o tema central do livro, o contraste entre o caminho dos justos e sábios e o caminho dos ímpios e tolos, e as consequências de cada escolha. Olha, os justos e os sábios fazem essa escolha e colherão isso. Os tolos, os ímpios, os insensatos, os inconsequentes fazem essa escolha e colherão isso. Mas qual é a estrutura do capítulo 1 de Provérbios? A estrutura é o seguinte: o capítulo pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira parte, nos 7 primeiros versículos, nós temos o propósito e o tema do livro e do capítulo. Versículo 1 a 3, a identificação do autor e os objetivos do livro. Conhecer a sabedoria, a instrução, a justiça, o juízo e a retidão. Os versículos 4 a 6, a quem se destina essa sabedoria personificada? Aos simples, aos jovens, aos sábios. Versículo 7, o princípio fundamental é o temor do Senhor, é o começo do conhecimento. Os tolos desprezam essa sabedoria e essa instrução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam isso. E o versículo-chave explicado é que a sabedoria não é apenas um conhecimento, mas um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus Criador e onisciente vai nos trazer o verdadeiro conhecimento que vem lá do alto, como diz Tiago, né? A sabedoria que vem lá do alto, que é divina e não humana. O temor do Senhor como reverência, como dependência e como obediência. E aí o outro bloco dos versículos 8 a 9, nós temos o chamado da sabedoria e a advertência contra as más companhias. Olha, gente, nós vemos isso, esse quadro nas prisões. Muitos dos jovens, das pessoas que estão lá nas prisões, dos adolescentes que estão nas fundações casas cumprindo medidas sociológicas por infrações, muitos deles estão lá porque não ouviram o conselho dos pais, não ouviram o conselho do Senhor e seguiram o convite dos maus elementos. Veja, esse bloco de provérbios é muito vivo nos tempos de hoje. No versículo 8 a 9, nós temos a importância de ouvir a instrução dos pais. No versículos 10 a 14, o apelo dos pecadores para a ganância e a violência, esse chamado para cometer mal e atrocidade, é um perigo. E o salmista diz: afaste-se. E dos versículos 15 a 19, o conselho para evitar o caminho dos ímpios, pois a ganância leva à autodestruição. Nós temos aqui a figura da sabedoria clamando nas ruas. É um apelo de Deus para o coração humano. A importância da obediência aos pais e a instrução espiritual. E o perigo das más companhias e das escolhas impensadas, que trarão suas consequências desastrosas e devastadoras. Nos versículos 20 ao versículo 33, este último bloco, nós temos o clamor pela sabedoria personificada.
Vamos ver aí a voz de Deus em contraste com as vozes do mundo. Presta atenção, a voz de Deus em contraste, em oposição às vozes do mundo. No versículo 20 a 23, nós temos a sabedoria personificada que clama publicamente nas ruas, convidando os zombadores e os tolos a se arrependerem dos seus caminhos, das suas atrocidades, das suas loucuras. Os versículos 24 a 31, nós temos a rejeição da sabedoria e as consequências inevitáveis desse desprezo. As consequências são angústia, calamidade, colheita das próprias escolhas. E nos versículos 32 e 33, o resultado da insensatez, a morte. E a promessa para quem ouve a sabedoria, vida, segurança e paz. Deus continua falando, mas poucos estão ouvindo. A consequência da rejeição da sabedoria, confusão, medo e destruição. E o convite final da sabedoria, mas os que me derem ouvidos habitarão em segurança. Lições práticas do livro de Provérbios para nós. Quais são essas lições práticas? Primeiro, a necessidade da sabedoria. A sabedoria não é apenas conhecimento intelectual, mas a habilidade de aplicar esse conhecimento para viver de forma justa, sensata no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Outra lição é o fundamento espiritual. A verdadeira sabedoria começa com um relacionamento reverente com Deus, que o autor chama de temor do Senhor. Sem isso, o conhecimento é falho, é incompleto. Nós temos aqui as influências e escolhas. Devemos ser diligentes em escolher nossas companhias e evitar a influência de pessoas que nos levem para caminhos de maldade e ganância. Outra lição prática é valorizar a instrução. A importância de ouvir e honrar os conselhos dos nossos pais e mentores, as autoridades que desejam o nosso bem. E aí outra lição é a aplicação e as consequências do desprezo. O capítulo alerta severamente que a rejeição à sabedoria terá consequências negativas e inevitáveis. As escolhas erradas levam a resultados prejudiciais. A aplicação prática geral, como cultivar a sabedoria em tempos modernos. Oração, leitura diária da palavra de Deus, obediência e humildade. E um chamado para voltar-se à fonte da verdadeira sabedoria, o próprio Jesus, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Então eu concluo para que você lembre, olha, o segredo de uma vida feliz é temer a Deus, é ouvir a instrução da sabedoria que vem lá do alto. E eu convido você a se entregar totalmente para esse chamado. E eu quero orar com você e por você. Ore aí quando você tiver um tempinho a sós, pedindo sabedoria e discernimento espiritual. Pai bondoso, Pai querido, eu sou grato por ter concluído os devocionais dos 150 Salmos e agora iniciar os devocionais no livro de Provérbios. Sou grato pela vida desses teus servos que seguem diariamente esse canal. Mais uma vez eu continuo orando para que o Senhor derrame bênção sem medida na vida deles. E agora especificamente para que eles abram a mente, para que eles apliquem a vontade e disposição para ouvir as orientações da tua palavra, para terem uma vida mais equilibrada, mais sossegada, uma vida em paz, para que eles apliquem as instruções dos seus pais, dos seus mentores espirituais, para viverem de forma que agrada a ti, Senhor, e para não colherem as consequências desastrosas de más escolhas e de más companhias. Entra com providência na vida dos teus servos, ó Pai. Promove libertação, livramento, traz cura espiritual, cura física, cura emocional. Traz, ó Pai, alívio para essas dores, para essas mágoas, para essas tristezas, para essas angústias e frustrações. Muda o quadro caótico da vida dos teus servos. Promove, ó Deus, uma grande mudança, um grande despertamento, um grande avivamento.
socorre nas causas que estão paradas na justiça, surpreende os teus servos com notícia maravilhosa de ganho de causa. Sopra o bálsamo do teu Santo Espírito na vida de cada um, para a glória do teu nome. E oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de deixar sua curtida, de fazer o seu comentário. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal. Ative os sininhos para receber nossas notificações, porque nós temos vídeo todos os dias. E compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Peça para que eles assistam, se inscrevam e compartilhem também. Porque o nosso objetivo é que cada dia mais e mais pessoas sejam contempladas com uma mensagem que vem diretamente do coração de Deus para o nosso coração. Muito obrigado e tenha um dia maravilhoso. Amém.